Boa noite, minha rapaziada vascaína e de outros times. Aqui é Ricardo Rigas falando para os canais Nerd Vascaíno na Cozinha e Rigas no Canal Vascaíno. Eu cheguei há pouco do jogo Botafogo e Vasco. O Botafogo venceu o Vasco por 3-0, resultado mais do que previsto, a vitória do Botafogo, diante da diferença técnica, da diferença física do time do Botafogo, né, de jogadores, de disposição. Na verdade, o Botafogo precisou de 11 minutos para resolver o jogo, né? Porque com 5 minutos, o Adrielson cabeceou a bola na trave, e depois aos 8, deu cruzamento do Alex Telles e o gol do Savarino, um golaço, Savarino, um chute de primeira. E aos 11 minutos, um erro de passe no meio campo, né? E aí a coisa degringolou com o gol do Luiz Henrique, né? Deu uma cavadinha. O Léo Jardim é um dos poucos jogadores desse time que eu posso isentar, né? Porque até a forma que nós perdemos no jogador, né, no final do primeiro tempo, foi o mesmo tipo de expulsão que nós tivemos no clássico contra o Flamengo no primeiro turno, que nós perdemos por 6-1. O João Vitor fez uma falta no final do primeiro tempo, assim como lá, hoje fez a mesma coisa, ele cometeu uma falta, que a princípio tinha sido marcado o pênalti, porém o VAR disse que realmente não foi, né, porque a falta do jogador foi seguro fora da área, só que ela já era a segunda falta dos classificantes, né, ele tinha tomado alguns minutos atrás, tomado um cartão amarelo por uma outra falta, também pelo lado direito, por conta do erro de passe do Puma Rodrigues, e aí o ataque do Vasco estava todo na frente, e o João Vitor teve que fazer a falta, né, que foi a primeira falta de cartão amarelo, e depois da falta que o Gil marcou pênalti, depois o pênalti foi desmarcado, porém com uma falta desclassificante, o João Vitor acabou sendo expulso, né, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso, né. E aí, a escalação do Vasco, né, ela começou já errada, porque basicamente começou um jogador a menos, por conta do não relacionamento do Emerson Rodrigues por problemas disciplinares. O Vasco foi obrigado a colocar o Jean Davi na ponta esquerda, e um jogador a menos. Ele não teve não cumpriu nenhum tipo de missão de ajudar o Piton no retorno, né, naquela dobradinha pela lateral esquerda da defesa do Vasco. Ele não atacou, não ajudou a defender, né? E o primeiro gol saiu nas costas do Lucas Piton, como sempre, né? Cruzamento tudo bem lá do Alex Telles, né? Do lado esquerdo do ataque do Botafogo, e pegou o Savarino sozinho. Sozinho, estou de primeira, belo gol, né? Mostrando mais uma vez a fragilidade do elenco do Vasco. O Vasco tem um elenco em relação ao Botafogo fraquíssimo. Era só você ver as substituições que o Botafogo fez e as substituições que o Vasco tinha para fazer, né? Era até, assim, gritante a diferença técnica, a diferença de jogadores, né? Você pega, sai o Igor Jesus, que por sinal perdeu um gol, né, por conta de mais uma entregada do Puma Rodrigues, que hoje fez uma partida para esquecer, tá? E ele perdeu um gol lá, gol feito. O Leandro Jardim fechou o ângulo ali, mas um gol feito, ele perdeu um gol feito do Igor Jesus, né? Foi substituído no segundo tempo, né? Para poupar, porque o Vasco era inepto no ataque, não ia incomodar o Botafogo de maneira nenhuma, né? O jogo acabaria 2-0 se não entrasse um jogador para fazer, entrasse o Júnior Santos para fazer o terceiro gol, né? Uma bela jogada, um belo gol também, outra cavadinha que o Jorginho sofreu, né? Então, saiu o Igor Jesus, entrou o Chiquinho Soares. Saiu o Luiz Henrique, entrou o Júnior Santos. Então você vê pelas substituições do Botafogo, saiu o Adrielson, entrou o Lucas Alter, que foi um destaque no Goiás ano passado, um dos poucos que se salvaram no Goiás ano passado, que é essa da reserva do Botafogo. Depois entrou o Alan, né? E entrou depois o Cuiabano para substituir o Alex Telles. Quer dizer, o nível do banco do Botafogo, o elenco do Botafogo é fantástico. O Botafogo está com os melhores elencos do Brasil agora,
Tranquilo, porque o elenco é homogêneo. Tá? Você não tem, vamos dizer assim, um cracaço, né? Eu acho que tem um cracaço, que é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um baita jogador, né? Ali pelo lado direito do ataque, o cara que é a ranchinha dele, ele é um ótimo, excelente jogador, né? Uma gata surpresa, né? O goleiro John também é um goleiro também frio, tranquilo. Foi pouco incomodado hoje, ele fez umas 2 defesas no primeiro tempo, né? Mas foi pouco incomodado. O Vasco ainda tinha 11 em campo, né? Então, foi um passeio do Botafogo em cima do Vasco, né? Mais uma vez eu venho a colocar aí, dar crédito. Não, pô, o Botafogo mereceu a vitória. Olha só, não estou diminuindo a vitória do Botafogo. Pelo amor de Deus, o Botafogo mereceu, jogou muita bola. É o melhor futebol do Brasil hoje, disparado. Um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Joga um futebol bonito, um futebol objetivo. O Botafogo ter feito 5, 6 gols. Tá? Em alguns momentos ele teve um pouco de preciosismo no toque da bola, né? no circular da bola no campo. Né? E quando eu vou com um jogador a mais, né, com a expulsão do João Vitor no final do primeiro tempo, quando voltou para o segundo tempo, estou tocando bola, voltou ali tranquilo, controlando o jogo. Sabe? Não teve problema nenhum em relação ao jogo. O jogo não sairia daquilo ali. Não vou ter substituições. Entrou o Júnior Santos e fez um terceiro gol, né? Fechando o placar contra o Vasco. E o Vasco se manteve na nona posição, porque o Atlético Mineiro não jogou. À frente dele ali, o São Paulo venceu o Bahia por 2-0, né? O Internacional venceu o Criciúma. E então o Vasco está em nono. E está de bom tamanho para esse elenco do Vasco. Está de ótimo tamanho, está na primeira página da tabela. Conseguindo uma Sul-Americana, está excelente. Não é time para jogar Libertadores, não é time nem para poder jogar uma pré-Libertadores. É time para Sul-Americana, porque eu penso, o Corinthians, que está quase na zona de rebaixamento, agora se recuperou um pouco, né? E foi sempre finalista dessa Sul-Americana, quase chegou para a final com o Cruzeiro. Ou seja, são times que estão jogando contra os brasileiros que, cara, sabe, é muita diferença de elenco, de financeira, em relação a esses times. Tem times que a gente mal conhece o nome da América do Sul, né, e joga Sul-Americana. Então, para o Vasco, seria excelente uma Sul-Americana. Já está acostumado com a Copa do Brasil, está tranquilo. Copa do Brasil, ano que vem. Joga Sul-Americana. Já está de rebaixamento mesmo, não vai cair. Entendeu? Porque os lá de baixo também estão querendo ficar. E então é planejar para o próximo ano. Tá ok? Agora são 2 coisas que eu tenho que colocar, que já coloquei em outros vídeos. Tem que qualificar o elenco e tem que começar a qualificar o banco de reservas. O seu Rafael Paiva, estou agradecido a ele, tá, pelo que ele fez com o time. O time está nessa situação muito por conta da volta dele, depois da desastrosa passagem do Álvaro Pacheco, né, o português voador, né, que parece até o holandês voador, né? E voltou o Vasco em patamar que está seguro de não cair, tá? Se permanecer na Série A, pode conseguir uma vaga na Sul-Americana. Só que você tem que colocar um técnico para o ano que vem, um projeto decente para levar o Vasco a médio prazo. Você tem que ter 2 coisas: elenco e quem está treinando. Tá? O Vasco não tem nenhum dos dois agora. Existem alguns jogadores pontuais, mas não temos um elenco e não temos um treinador. Ok? Então tem que, ano que vem, sentar e planejar o treinador. O cara que vai sentar ali para poder montar um time, montar um esquema. Para isso ele precisa de peças. E essas peças têm que vir. Tá? Não temos zagueiros. Hoje você viu o João Vitor fazendo o que ele fez. E é o melhor zagueiro. Entendeu? Aí o Michael teve que entrar no lugar do Jean Davi. E o Vasco contratou justamente Jean Davi, trouxe Emerson Rodrigues, trouxe esse menino, Maxime Rodrigues Domingues, que não entrou ainda em campo. Né? Hoje não entrou em campo. Então, tinha que contratar zagueiros, basicamente. 2 zagueiros tinha que ter contratado. Não tem. O Vasco não tem zaga. Não tem zaga. Com todo respeito ao Michael, que é muito voluntarioso. Eu não vou nem falar do Léo Pelé, porque o Léo Pelé, para mim, não é zagueiro. João Vitor, tá? Mas que nos clássicos dá mole,
tá? Faz umas faltas que, sabe, essa falta então, você precisava fazer o que? Segurar o cara por trás, gente. Dá um tranco por trás, tenta puxar a bola. Tá entendendo? Não é fazer o que ele fez, botar o braço em cima do ombro do jogador, assintosamente fazer uma falta fazendo um antijogo. Ele não visou a bola em nenhum momento. Isso é falta desclassificante. Está na regra. É cartão amarelo. E é no modo do cartão amarelo. Aí perde pro próximo jogo, que é um jogo contra o Fortaleza lá. E Fortaleza, que é um dos pontos altíssimos, mas o Botafogo hoje chegou a 6 pontos do Palmeiras, que é o vice-líder. E o Fortaleza é o terceiro colocado. Vai vir babando do sangue para cima do Vasco no sábado. E nós estamos sem zaga. Outra aqui, Marco Léo Pelé. Deixa o molecada do Júnior. Manda o time do Júnior para lá. Manda o Lincoln. Viu? Manda o Luiz Gustavo. Deixa a zaga com esses garotos. Hoje ele teve hoje. O Rafael Paiva hoje teve a capacidade de ressuscitar dos mortos. Ele é um ressuscitador de zumbis. Ele tirou. Ele colocou o Jean Davi para jogar, que é um a menos. Né? Um anão de 1,50 m de altura que chegou alardeando, que tinha um futebol parecido com o do Soteldo. Nem aqui, nem na Venezuela. Tá? Não gosto do Soteldo, porque ele gosta de respeito que ele fez ano passado com o Vasco. Caiu com o Santos, achei muito bem feito. O Grêmio está passando um sufoco. Bem feito, muito por conta dele. Eu adoro o Grêmio, mas ele lá, para mim, o Grêmio é o inimigo. É um que se cair com o Soteldo jogando, eu vou bater palmas, vou dar cambalhotes. Gosto muito do Grêmio, de amigos gremistas. Tá? Eu tenho uma admiração pro Grêmio, até uma torcida que mais ou menos se coaduna no quadro do Vasco. Né? Só que chegou alardeando que ela é igual ao Soteldo. Pô, nem aqui nem na Venezuela. Né? Já escalou com um a menos. Colocasse o menino, o Maxwell, né, o Alegria, para jogar. Entendeu? Ele não tem corpo ele não tem corpo, ele não fez nada que ele tinha que fazer. As funções dele. Ele não atacou, ele não ajudou a defender, ele não passou, não driblou, nada. Então por que você coloca o cara desse em campo? Um a menos. Aí depois ele vem com Galdames, tirando o Payet, né? Que o quadro, quando eu falo que o quadro era parecido com o jogo do Flamengo, o Payet lá, naquele vexame de 6-1, andou em campo. Ele andou em campo, eu estava lá, ele andou em campo. Né? Então hoje ele deve ter pedido pro Rafael, me tira do jogo, não quero jogar não, bota outro para jogar. Eu acho que também ninguém quis entrar nessa furada. Aí o Galdames, não, eu vou, jogo. Eu penso até que foi assim. Seria como se não fosse trágico. Né? Então eu tirei o Payet para colocar o Galdames. Né? E aí o terceiro ressuscitamento da múmia, dos zumbis, foi colocar o Rojas no lugar do Puma Rodrigues. O Rojas, quem que lembrava do Rojas? Ele entrou, pois bem, senhores, ele está lá no Vasco e entrou nos minutos finais do jogo. Queiram acreditar ou não. Ele ressuscitou. Quando eu vi 32, eu disse, não, tá de brincadeira. Ele vai colocar o Rojas? Não tem ninguém para colocar, não tem outro para colocar? Não, ele colocou o Rojas. Entendeu? Então, é para ver que nós não temos elenco e não temos um técnico que pelo menos tenha a humildade de entender que esse elenco é ruim. Se quero ganhar um ponto do Botafogo, coisa difícil, missão dificílima hoje, tá? Mas se você quisesse fingir, fecha o time, fecha a casinha. Não colocava o Jean Davi, colocava em time de campo. Deixar o Payet, que não pisa na área, e o Verrete lá na frente. Tá entendendo? Agora, fez o que fez, sabe? Eu sou um jogador a menos em campo, o Vasco entrou com 10 em campo. E o Puma Rodrigues hoje fez uma partida também que eu vou lhe contar, para esquecer. Novamente, deste jogo hoje, eu só consigo eximir 2 jogadores. Nosso querido Léo Jardim, que não teve culpa nenhum dos 3 gols. E mais ou menos o PH, o Paulo Henrique. O resto do time não tem nada, o Vasco não mostrou nada. Pega uma bola, estava para frente, bola do Botafogo. Agora a bola estava para frente, aquela velha casquinha do Verrete, caía no pé do jogador do Botafogo, lateral do Botafogo. Não tem jogada, o Vasco não tem jogada, não tem nada. Não tem jogada, não tem tática, nada. Não tem uma alternativa de jogo. Entendeu? Até acredito hoje que o jogo não seria para o Verrete jogar. Entrava fechadinho, botando o raio na frente.
A minha humilde opinião, não é jogo pro Verratti. Não recebeu bola. A bola que ele recebeu no primeiro tempo, ele perdeu o gol também. Né? Então é isso, minha rapaziada. O Vasco permanece em nono, numa partida para esquecer. Só não fiquei tão chateado, quer dizer, lógico, como vascaíno, eu não gosto que o meu time perca para ninguém. Mas que o Botafogo, né? Eu estou torcendo para o Botafogo ser campeão brasileiro, né? Eu estou torcendo para o Botafogo ser campeão das duas competições. Ser campeão da Libertadores e do Brasileiro. Tá? É um time que eu me simpatizo. É um time que está jogando o melhor futebol do Brasil hoje, disparado. Certo? E o Vasco, nem a desculpa da Copa do Brasil, que não tem mais Copa do Brasil, né? Nem essa desculpa que lá atrás, se tivesse contratado os zagueiros, podia estar na final contra o Flamengo, mesmo que o Flamengo ganhasse. O Atlético também, como falei, o Atlético não quis botar o pé contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. O Atlético não quer jogar a Copa do Brasil desde lá atrás, gente. Ele foi indo, foi caindo no colo dele. Mas ele querer fazer força para jogar a semifinal, o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, nem. Entendeu? Então o Vasco poderia estar na final da Copa do Brasil, segundo jogo, não ia saber quem está no primeiro jogo. Hoje eu botava de reserva para passar por isso. Entendeu? Passar por esse vexame, né, 3-0, porque o vexame não é perder para o Botafogo. É a forma que você perde. É que é complicado. E hoje o Vasco não mostrou que vem em campo, em nenhum momento, só 2 lances ali, esporádicos do primeiro tempo, não fez mais nada, mesmo as substituições não adiantaram, surtiram nenhum efeito, né? O Michael entrou com necessidade, porque perdemos o zagueiro, e aí depois entraram as entradas do Ryan, do Galdames, do Rojas e do Alegria, né? Que a molecada é menos culpada. Volto a dizer, nós temos essa situação de elenco por conta da administração do seu Pedro Paulo, que assumiu, porque eles ajudaram a estar nessa situação. Ajudaram a SEC7, a SEC71, a estar, o grupo político dele, ajudou a chegar, o Vasco a chegar nesse ponto que nós estamos hoje em dia. Certo? Então, é isso, minha galera. O Vasco perdeu mais uma, né? Tomamos 3 gols do fortíssimo time do Botafogo. O Botafogo, olha, tirou o pé bonito. Porque se ele está jogando para fazer 5 gols, ele faria 5. Se ele está jogando para fazer 6, faria 6. E seria muito mais humilhante do que uma goleada simples por 3-0. Aqui é Ricardo Rigas, falando para os canais Rigas, um cara vascaíno e nerd vascaíno na cozinha. Desejando a todos agora, hoje uma quinta-feira, né? Uma ótima quinta-feira para todos. Que seja abençoada, produtiva para todos. Que todos tenham muita saúde e paz. Fiquem com Deus, comentem, compartilhem, se inscrevam nos canais e um beijo no coração de todos vocês.